Olá, tudo bem, pessoal? Então, tá bom. Então, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a genética e nós vamos falar sobre o processo de herança genética, né? Herança ligada ao sexo, né? Ou sex-linked. O padrão de herança ligado ao sexo ou ligado ao cromossomo X caracteriza-se pela presença de um determinado gene na porção não homóloga ou ímpar de X. Não homólogo. Lembra dos cromossomos homólogos, né? Todos eles têm uma conformatação. A gente vai falar isso ainda mais, evidenciar, fortalecer este conceito em citologia, tá? Mas os cromossomos sexuais, que são o X e o Y, eles têm características diferenciadas, né? Tá? Eles são heterossomos. E neste caso, a herança ligada às transmissões ou heranças ligadas ao sexo, né, que se desenvolvem dependendo do tipo do sexo, elas estão ligadas à porção ímpar do cromossomo X, tá? Como os indivíduos do sexo feminino apresentam 2 cromossomos X e os do sexo masculino apenas um, o caráter em questão, quando determinado por um alelo recessivo, torna-se mais frequente entre os homens, pois eles necessitam apenas um alelo para tal fenótipo. O que eu quero dizer com isso? Imaginem, nós temos no sexo feminino 2 cromossomos X, né? Certo? E no masculino nós temos um X e um Y. Então, heranças caracterizadas ou relacionadas ao X, se elas estão num X e no sexo masculino só precisa de um X, é maior a evidência ou a ocorrência dessas doenças nos homens, porque só precisa de um X. Quando no feminino, os alelos, por serem recessivos, precisam estar presentes nos 2X, né? Já no homem, só num X. Estando presente naquele X, vai se manifestar. Já no feminino, precisa dos 2 alelos, precisa estar presentes nos 2X, né? A hemofilia e o daltonismo, por exemplo, em humanos, são 2 exemplos clássicos determinados por alelos recessivos. Então, alelos recessivos no cromossomo X. Então, se tiver no cromossomo X dos homens, é mais fácil que esse homem seja hemofílico ou daltônico, porque só precisa de um X, né? Porém, se a herança for determinada por um alelo dominante, a frequência passa a ser maior entre os indivíduos do sexo feminino, né? Por quê? Porque é maior a probabilidade de que em 2X você ter um alelo dominante do que num único X. Então aqui é só uma brincadeirinha para testar vocês, para ver se vocês são daltônicos ou não são daltônicos, né? Então vejam esta figura e tentem identificar que número que está escondido aqui dentro deste círculo. Se vocês conseguem identificar o número, que eu vou falar no final da aula, é porque vocês são normais. Se vocês não conseguem identificar, significa que vocês são daltônicos, tá? Não estou criticando ninguém, não é problema nenhum. É só que existem pessoas daltônicas que não conseguem identificar ou diferenciar o verde do vermelho, tá? A hemofilia é uma doença caracterizada pela dificuldade de coagulação sanguínea, devido à falta de algum dos fatores necessários à coagulação. A hemofilia do tipo A deve-se à falta do fator 8 da coagulação, globulina anti-hemofílica. E a hemofilia do tipo B ocorre em razão da falta do fator 9, fator Christmas, né? Tá? Então, este é a causa da hemofilia tipo A e causa da hemofilia tipo B,
tá? Não há diferença no aspecto clínico de ambas. Então, ambos são hemofílicos. Ou seja, os sintomas são os mesmos e os dois tipos de hemofilia devem-se a genes recessivos localizados no X, tá vendo? Então, genes recessivos, alelos recessivos localizados no X. Então, se tiver um alelo recessivo no X do homem, ele já vai manifestar a hemofilia. Se tiver um alelo ou dois alelos, no caso da mulher, ela precisa de dois alelos recessivos, senão o alelo dominante vai dominar e a doença não vai se manifestar. Por isso que a doença hemofilia e daltonismo é mais frequente nos homens do que nas mulheres. Como a frequência desse gênero é relativamente baixa, é raro encontrar mulheres hemofílicas, pois elas necessitam de dois alelos recessivos para serem afetadas. E olhem como a natureza é sábia. As mulheres têm as suas regras, né? Têm os seus períodos, têm as suas menstruações. Vocês imaginem uma mulher hemofílica que todo mês tem perda sanguínea. Esta mulher teria muito problema, né? Por quê? Porque parar de menstruar é um processo de coagulação. E se uma mulher é hemofílica, como que ela consegue fazer isso? Então ela vai precisar de muita introdução e intervenção médica, de medicamentos, né? Tá? Então por isso que a natureza é sábia. Então tem muito mais homem hemofílico do que mulheres, né? Porque senão todo mês aquela mulher teria um problema. Então estima-se que exista uma mulher hemofílica a cada 100 milhões de mulheres. Então é uma percentagem muito pequena, né? A intensidade e a gravidade da doença dependem da ocorrência ou não de uma pequena produção dos fatores em questão, né? Então, depende de uma série de condições aí para que haja o desenvolvimento da doença, ainda que muitas vezes o que ele está querendo dizer assim, que a intensidade e a gravidade da doença depende da ocorrência ou não de uma pequena produção dos fatores em questão. Então, ainda que a mulher tenha os alelos recessivos da hemofilia nos seus dois cromossomos X, significa que precisa de outras condições, novamente para reforçar o caráter de sapiência da natureza, né? Então precisa de fatores, ou a soma de diversos fatores para caracterizar a doença, ou a existência, a ocorrência da doença de todas as formas. Então, geralmente, as manifestações clínicas aparecem quando a criança começa a engatinhar ou caminhar e sofre as primeiras quedas, ou ainda com o aparecimento dos primeiros dentes. Por quê? Porque cai, corta, se machuca, forma hematoma, esse hematoma fica muito grande, perda do sangue, dos dentes, começa a surgir os dentes, começa a rasgar o tecido gengival, né? Começa a sangrar, o sangramento. Então, nesta fase é que se percebe que a criança é hemofílica ou não. Tá? As manifestações normalmente caracterizam-se por hematomas e hemorragias intensas, podendo, por vezes, acometer articulações e dificultando a movimentação. Então, o mecanismo genético no sexo feminino, nós temos genótipo XH, XH. Então, em cada um dos X, nós temos a presença do alelo H para hemofilia. Dessa forma, como ele é necessário recessivo, o dominante vai ser normal. Uma heterozogonia, né? um cromossômio não homólogo, né? Não homogêneo, né? Heterogêneo. Tá? Com recessivo, com dominante, um alelo dominante e um alelo recessivo. A mulher vai continuar normal, né? Agora, se a mulher
tiver um duplo homozigoto, né, um XHzinho, XHzinho, então ela vai ser definitivamente hemofílica. Isso é muito raro. 1 para 100 milhões, né? Tá? Ok? No sexo masculino, como nós só temos duas possibilidades genotípicas, XHzão Y, XHzinho Y, na presença do recessivo já determina que ele vai ser homofílico. Então aqui a probabilidade seria 50 por 50, já aqui seria 33, 33, 33, né? Então vocês percebem que a probabilidade aqui é muito menor que esta aqui, né? Então, Hzão, alelo fenótipo normal, Hzinho, fenótipo hemofílico. Então, o homem para a herança ligada ao sexo apresenta sempre apenas um dos alelos, ou o recessivo ou o dominante. Por isso, por esse motivo, ele é determinado, ele é chamado de hemizigoto, né? Nesse tipo de herança. M, por quê? Porque só precisa de a metade da característica, só precisa do X, né? Tá? Já a mulher heterozigota pode também ser chamada de portadora, pois carrega seu genótipo, o alelo Hzinho, para a doença. Porém, é portadora normal. Por quê? Porque não manifestou a doença, mas possui o alelo portador, né? Então, assim, um cruzamento entre um homem hemofílico e uma mulher normal portadora, né? Nós vamos ter o quê? Então, homem hemofílico, XHzinho Y, vai gerar, aqui é o parental, aqui é o gamético, né? Vai gerar dois gametas, o XHzinho e o Y, né? E aqui é o fenotipo. Já a mulher normal portadora, ou seja, ela é normal, mas ela possui o XHzinho, então ela é portadora, vai gerar dois gametas, XHzão, XHzinho. O cruzamento deste com este vai formar um indivíduo normal, feminino, porque 2X, normal, mas ela vai ser uma normal portadora. Já o deste X aqui, né? Deste XHzinho com este aqui, né? Tá? Opa, peraí que eu me perdi aqui, pessoal. Ficou muito curtinho. Então esse é o parental, esse é o parental, esse é o gamético e aqui é o fenótipo, né? Então XHzinho, XHzão. XHzinho, né? XHzão, tá? Certo? Não, aqui não é isso. Aqui é Hzinho com Hzinho, tá? Então, isso que eu tava vendo aqui tá errado. Então, vocês corrijam aí, por favor. Então, parental, gamético, fenótipico, tá? Então, XHzinho tá aqui, XHzão tá aqui, XHzinho tá aqui, e aqui é o XHzinho, então aqui é um outro Hzinho. Por isso, XHzinho, XHzinho, ela é uma mulher fenotípica, tá? Fenotípica, uma mulher normal portadora, tem 2X, um recessivo, outro dominante, e aqui ela é uma hemofílica porque ela possui os 2X com o alelo recessivo, Hzinho. Já o homem, né, então um Y para cá, mais o Xzão, Hzão, ele é normal, por quê? Porque o X contém o alelo dominante. Já este gameta com este gameta vai formar um hemofílico, um homem hemofílico, porque ele possui XY com o gene Hzinho. Opa, peraí, volta, tá? Então, desse cruzamento, espera-se que 50% dos descendentes sejam hemofílicos. Então, nós temos aqui 50-50, né? 25, 25, 25, 25, sendo que
25 mais 25, 50%. 50% dos descendentes são hemofílicos. E os outros 50% sejam normais. Normal, o homem é normal não portador e a mulher é normal portadora. Sendo 25% dos homens normais e 25% das mulheres portadoras, tá? Então, esta é o resultado de um cruzamento de um homem hemofílico com uma mulher normal portadora, né? Então, se perguntar para vocês qual a probabilidade de uma mulher ser hemofílica a partir de um cruzamento de um homem hemofílico com uma mulher normal portadora, a probabilidade de nascer uma mulher hemofílica é de 25%. A probabilidade de um homem nascer portador é também de 25%. Qual a probabilidade de todos os descendentes nascerem hemofílicos? É de 50%, né? Tá ok? Então, isso são coisas que vocês precisam raciocinar. Muitas vezes a pergunta sobre os resultados de cruzamentos, como é o apresentado, é feita da seguinte forma, que eu estava falando para vocês. Qual a probabilidade de, no cruzamento proposto, nascer um menino hemofílico? Vocês já sabem, é 25%. Para responder a essa pergunta, na qual foi indicado o sexo da criança, então menino, né, e hemofílico, que ainda não nasceu, deve-se multiplicar a probabilidade de nascer menino, 50%, pela probabilidade de sendo menino, nascer hemofílico, 50% dos meninos. Tá? Então, 50% por 50%, 1/4, que é igual a 25%. Tá? Então, isso a gente já fez muito desses exercícios, então vocês têm que saber resolver estas questões assim, rapidinho. Daltonismo, o processo é o mesmo. Daltonismo é uma doença hereditária que se caracteriza pela dificuldade de distinção provocadas por um alelo recessivo localizado no cromossomo sexual X, né? Acredita-se que seja decorrente do mau funcionamento dos cones, né? Os cones são uma estrutura na córnea, né? No olho das pessoas. Células fotossensoriais existentes na retina, não na córnea, na retina, desculpa. Tá? Então, acredita-se que seja decorrente do mau funcionamento dos cones, né, células fotossensoriais existentes na retina do olho do paciente. Então, daltonismo é uma doença de maior incidência nos indivíduos do sexo masculino, assim como a hemofilia, tendo em vista necessitarem de apenas um alelo recessivo para desenvolverem a doença. A mesma coisa que eu falei para vocês, né? E como eu prometi para vocês, ao final da aula, eu iria apresentar para vocês o número que, se vocês forem normais, vocês já viram, que está em verde dentro deste círculo com bolas vermelhas, né? E se vocês tiverem daltonismo, vocês vão enxergar um outro número. Então, para quem é normal, para quem tem normal no sentido só de não ter a doença, tá, pessoal? Não me julguem de qualquer outra forma. Normal é só no sentido de não ter a doença manifestada, tá? Então, o número é 74. Então, vocês vão conseguir ver aqui dentro desta imagem o número 74. Porém, pessoas que têm daltonismo, né, vão ver o número aproximado, né? Às vezes consegue, às vezes não consegue, o número 21, mas aí é errado, tá? Ok? Então, mesma coisa em relação ao daltonismo. O genótipo masculino XDzão, XDzão, está nos 2 cromossomos, a pessoa vai ser normal, porque é dominante, né? XDzão, Dzinho também vai ser normal, mas vai ser normal portadora, a gente já viu isso lá na hemofilia. E XDzinho, a mulher é daltônica, né? Então,
possui problema. Isto é muito mais raro. No sexo masculino, o genótipo X desão Y é normal, X desvio Y é daltônico, né? Então, da mesma forma que a gente viu na hemofilia, no daltonismo acontece a mesma coisa, né? E o cruzamento entre um homem daltônico e uma mulher normal portadora tem-se este desenvolvimento aqui, né? Então a gente já sabe que aqui é o parental, que aqui é o gamético e aqui é o fenótipo, né? Aqui são os gametas. Então vão gerar o homem vai gerar 2 gametas, a mulher vai gerar 2 gametas e o cruzamento deles vão gerar 4 fenotipos, né? Tá? Um normal portadora, outro uma mulher daltônica, um homem normal e um homem daltônico. Então, do cruzamento, espera-se que 50% dos descendentes sejam daltônicos e 50% sejam normais, né? Então, 25 mais 25, 50. 25 mais 25, 50. Esses são ditos normais e esses daltônicos. Sendo 25% de normais e 25% de mulheres normais portadoras. Então, de homens normais, né? Normais e 25% que a gente está vendo aqui. Homem XY, mulher XX, normal portadora, tá? Tá certo? Cores dos olhos das drosófilas ou endrosófilas, né? Nas moscas drosófilas, a determinação da cor dos olhos deve-se a um gene localizado no cromossomo sexual X. Então, nas moscas drosófilas, a gente já sabe que essa mosca é muito utilizada na genética, porque ela tem poucos cromossomos, né? A determinação do par do cor dos olhos deve-se a um gene localizado no cromossomo X. Então, também é uma herança ligada ao sexo, né? O alelo Vzão vermelho determina olhos vermelhos e o alelo recessivo Vzinho determina olhos brancos. Então, tem dominante, seja homozigoto ou heterozigoto, vai gerar olhos vermelhos. Não tem, então vai ter que ser homozigoto recessivo. E aí vai gerar olhos brancos, né? Então, aqui a gente vê novamente o mapa genótipo e o fenótipo, né? Tanto para o feminino quanto para o masculino. E vocês percebem que as proporções não mudou nada, continuam as mesmas, tá? Certo? Então, supondo um cruzamento entre drosófilas de machos de olhos brancos, então se é olhos brancos, tem que ser recessiva, X, Vzinho, Y. E uma fêmea heterozigota de olhos vermelhos, que pode ser homozigota ou heterozigota. Neste caso, ele está dizendo que ela é heterozigota. Então, ela possui Vzão e Vzinho. Vai gerar um gameta Vzão, um gameta Vzinho. Aqui, o homem vai gerar um gameta Vzinho e o Y, né? E aí, nós vamos ter novamente os cruzamentos, onde nós vamos ter, então, 50% aqui e 50% aqui, certo? Machos 25%, fêmeas 25%, né? Tá? E o mesmo vale para os olhos vermelhos. Então, o resultado deste cruzamento será de 50%, né, de drosófilas de olhos brancos e 50% de olhos vermelhos, dos quais 50% das moscas de olhos brancos serão machos e 50% serão fêmeas. E 50% das moscas de olhos vermelhos serão fêmeas e 50% serão machos. Então, é a mesma regra, tanto para hemofilia, quanto para daltonismo, quanto a cor dos olhos das drosófilas, né? Mudou o número de cromossomos, mudou a espécie, mas a regra continua a mesma, tá? Certo? Isto por quê? Porque está se dizendo que a doença é ligada a um alelo recessivo,
ou poderia ser ligado a um alelo dominante, aí seria inversa a situação, né? Se fosse alelo dominante, toda vez que aparecesse o alelo dominante, ela seria uma cor ou a cor branca, né? Tá? Então, dessa forma, a gente abordou aqui, a gente já tinha falado um pouco sobre esse assunto em aulas anteriores, que é a questão da herança ligada ao sexo. Então, por que ligada ao sexo? Porque tem que estar presente na parte do cromossomo sexual, ou melhor, na parte ímpar do cromossomo sexual X, né? Tá? Tem doenças ligadas ao cromossomo Y? Tem sim, tá? Nós estamos abordando aqui as doenças ligadas ao cromossomo X, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E aqui nós começamos então a falar um pouquinho mais sobre a genética na questão de heranças ligadas ao sexo. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!